o sonho de uma vida melhor, a expectativa de aprender uma nova língua e de viver em outra cultura. No Brasileiros no Mundo de hoje, vamos conhecer histórias de quem deixou o Brasil e foi morar do outro lado do mundo, o Japão. E ainda nesta edição, a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que estudou música nos Estados Unidos. Você sabe o que significa a palavra decassegue? De origem japonesa, é todo estrangeiro que sai de sua terra natal para trabalhar no Japão. Os decassegues brasileiros começaram a chegar no país asiático no finalzinho da década de 80. 2 décadas depois, nossa equipe de reportagem foi até a Terra do Sol Nascente ver de perto o que fazem alguns desses brasileiros. Os bens materiais de última tecnologia, a grandiosidade arquitetônica, o futurismo do trem-bala e o pedalar vagaroso da bicicleta. Organização, segurança e respeito às regras são as primeiras impressões da nossa equipe na área urbana mais populosa do mundo, a região metropolitana de Tóquio. Não à toa, o país asiático atraiu milhares de brasileiros desde o final dos anos 80. Já foram 350 mil antes da crise financeira internacional de 2008. Hoje, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a comunidade conta com quase 200 mil pessoas, apesar das diferenças culturais. A língua, ela é uma barreira terrível. O japonês, ele não é uma coisa que você começa a ler mesmo sem entender, você não sabe para que lado o jornal é o certo se não tiver foto, porque você vive num país que a perfeição e excelência é uma paixão, é uma obsessão. Apesar de ter vindo no início do movimento Decassegue em 1989 como cônjuge de uma descendente de japoneses, Galvani não se enquadra no perfil típico dos brasileiros que emigraram para o Japão. Afinal, ele não trabalhou em fábricas e insistiu em sua área, o design. Trabalha para grandes empresas japonesas, mas diz que o começo da vida por aqui não foi fácil. Quem trabalhava nessa época era minha esposa e eu tinha que ficar me virando, fazendo freelancer das coisas mais bizarras, né? Embalagens de copinho de plástico, ilustração para o que viesse. Aqui na capital japonesa, marcante pelo contraste entre o moderno e o tradicional, vivem poucos brasileiros e o perfil deles é diferenciado em relação aos que moram nas outras cidades. Em Tóquio, a maioria chegou já nos anos 2000 e são artistas, produtores culturais, arquitetos, funcionários de multinacionais, acadêmicos e até mesmo chefes de cozinha. Percorrendo Tóquio na hora do jantar, conhecemos um desses brasileiros. Paulista de Araraquara, Roberto Silva é mestre cuca no restaurante Carioca aqui na capital japonesa, onde vive desde 2003. Volta para o Brasil uma vez por ano para ver os filhos, mas definitivamente só quando se aposentar. Fiquei desempregado no Brasil, aí eu vi uma oportunidade no jornal, um anúncio, né? Recrutando um cozinheiro para trabalhar no Japão. Aí eu mandei um currículo para o escritório em São Paulo e fui selecionado, né? Você não ficou com medo na época de ser uma furada? Medo a gente sempre fica, né? Mas para quem está no Brasil, na situação que estava, desemprego, aquela crise toda, melhor você arriscar, né? Eu arrisquei e deu certo até agora, graças a Deus, estou feliz aqui. E você chegou a sentir a crise aqui de 2008? Está sentindo ainda? Você sentiu uma redução aí nas suas finanças? Não, como sempre, né? Mas não caiu em nada, assim, sabe? Você deixa de ganhar um pouco mais só, né? Mas dá para, o que a gente ganha aqui dá para viver bem no Brasil, né? Se sustenta legal aqui, dá para ajudar bem a família ainda, compensa. Para mim está compensando, né? E não é só a culinária brasileira que agrada a clientela japonesa. Tem o futebol e, principalmente, a música. A música brasileira tem muita força no Japão. Vale a pena pela segurança do trabalho. As pessoas são muito sérias. Se você for um músico que cumpre horário, que toca
direito, enfim, que se propõe a fazer, você faz, você tem trabalho para o resto da vida. Encontramos também a cearense Sara Vasconcelos. Ela é garçonete no mesmo restaurante brasileiro. Conheceu o marido na multinacional em que trabalhava no Brasil e há 14 anos vieram morar no Japão, onde tiveram uma filha. É difícil ensinar uma criança que nasceu no Japão a falar português? Sim, é difícil porque convive com os amigos japoneses, vai na escola, né, estuda japonês, fala português praticamente só comigo. Até que fala bem. Quando vamos ao Brasil, ela se comunica bem com a família. Escolas com currículos em português, comércios de produtos do Brasil, agências bancárias, jornais, revistas e canais de televisão para a comunidade brasileira. É a influência do movimento Decaseg no Japão, onde formou-se uma verdadeira rede de atendimento no estilo Made in Brasil. E para ajudar a superar os principais desafios de integração desses imigrantes, foi criado em 1998 o Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão, SABJA, que atua nas áreas de medicina, assistência social e psicologia. É muito aquela questão de estar vivendo num ambiente diferente, né? Longe da família, e surgem conflitos, né? Vários tipos, no caso, né? Então, existe uma demanda mesmo. As pessoas procuram conversar com alguém para externar as dúvidas, as tensões que elas têm no dia a dia, né? Em geral, como elas trabalham muito aqui no Japão, né? Os brasileiros que vivem aqui, né? Então, no caso, acho que muita coisa fica guardada, né? O SABJA é integrado por voluntários como o neurocirurgião paraense George Ito, que veio para a capital japonesa há 12 anos para trabalhar com pesquisas de células-tronco. Os brasileiros aqui, eles iam no médico, mas não entendiam o que o médico estava falando para eles. Tinham muitas dúvidas, se sentiam inseguros com relação ao tratamento. Mesmo porque difere um pouco a maneira de pensar do médico japonês e do médico brasileiro. Então, eu comecei a trabalhar no SABJA justamente para tentar aliviar essas dúvidas, tentar tirar essas dúvidas que os brasileiros têm sobre atendimento, tratamento, o que tem que ser feito, exames, tudo. E como será viver em um país com costumes tão diferentes dos nossos? Quem responde é a brasileira Thaís Fiorucci, que está morando no Japão. Veja o que ela diz. Me chamo Thaís Fiorucci, tenho 29 anos, sou Relações Públicas. Atualmente moro na cidade de Yokohama, no Japão. A minha adaptação, digamos que foi até que fácil, mais fácil do que eu imaginava, né? Porque é um país muito diferente do Brasil, né? Cheio de contrastes em relação à cultura, às tradições deles. Então, tomar essa decisão de vir e morar aqui não é uma decisão fácil e, digamos que eu fiquei um pouco com medo, né, da questão da barreira da língua, né, essas questões mesmo que a gente toma no dia a dia, né, ir ao mercado, ter que ir numa prefeitura, certas questões de etiqueta no dia a dia, etiqueta no restaurante, como se comportar, como se portar, é muito importante. Os japoneses, eles priorizam muito e respeitam muito isso. Então você acaba acostumando, né, você acaba acostumando e respeitando e aprendendo novos significados, novas questões, né. É um aprendizado diário, isso é verdade. No próximo bloco, um pouco de Nagoya e Hamamatsu, cidades japonesas com grande concentração de brasileiros, e uma entrevista com o cônsul-geral do Brasil em Tóquio. Não saia daí. Seguimos viagem pelo Japão, no roteiro Nagoya e Hamamatsu, duas cidades que concentram grande quantidade de brasileiros. Continuamos a nossa viagem a bordo de um Shinkansen, o famoso trem-bala japonês. Da estação de Tóquio, no leste do país, seguimos para a região central, onde fica Nagoya. Quarta cidade mais populosa do Japão, com mais de 2.200.000 habitantes e terceira mais rica do país, é um polo de indústrias automobilísticas.
Nagoya está localizada na província de Aichi, onde existe uma grande concentração da comunidade brasileira. A cerca de 1h30, 2 horas daqui, estão as províncias de Shizuoka, Mie e Gifu, onde também podemos encontrar muitos brasileiros residentes no Japão. Em cidades como essa aqui, a maioria trabalha em fábricas japonesas e alguns abrem seus negócios em torno da comunidade brasileira. Outra cidade com grande número de brasileiros é Hamamatsu. Aqui mora o empresário João Masuko. Há 25 anos no Japão, ele conta que já passou por muitas experiências, algumas bem difíceis, como o terremoto de 2011. Não tem nem gasolina para pôr no carro, né? Não tinha comida, não tinha nada. Foi triste mesmo. Por isso que eu levei bastante comida. Esses 2 anos, quando teve terremoto, né? O terremoto e a crise financeira de 2008 obrigaram muitos emigrantes a voltarem para o Brasil. É o que nos conta essa funcionária do Espaço do Trabalhador Brasileiro ligado ao Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. Na época da crise, muitas pessoas retornaram para o Brasil com a ajuda do governo japonês pelo fato de não conseguirem permanecer aqui. Não havia emprego, não havia moradia. Então foram realizadas várias campanhas para ajudar brasileiros que estavam morando debaixo da ponte, que estavam morando em cabanas nas praias. Realmente não foi fácil, né? Aliás, não está sendo fácil ainda, né? Eu acho que a gente tem que encarar a realidade e tentar olhar para frente, né? E ver coisas que aconteçam, coisas melhores, né? Vencidos os obstáculos da crise e do desastre natural, os brasileiros que estão no Japão convivem com um outro problema: serem vistos como estrangeiros, mesmo sendo descendentes de japoneses. Ele é gaijin, ele é uma outra pessoa, uma outra categoria, não é, ele tem essa marca brasileira. Inclusive, fisicamente, a forma de conduzir o corpo, a forma como a pessoa é educada e endoculturada. Mas passadas mais de 2 décadas de muitos desafios, alguns já estão perfeitamente adaptados aos hábitos japoneses, como o de não usar sapato em casa, e nem pensam em voltar para o Brasil. Eu sou um estranho no meu próprio país quando volto para o Brasil. Porque tem coisas que eu não entendo, gírias que você não faz sentido, que pessoas falam com você, você não sabe o que eles estão querendo dizer e você está falando português. Outros não veem a hora de retornar. Se guardar direitinho, dá para sonhar em morar no Brasil. A repórter Flávia Peixoto conversou com o cônsul-geral do Brasil em Tóquio. Ele fala sobre o movimento Decaseg brasileiro e aspectos da comunidade brasileira no Japão. Ministro, primeiramente a gente gostaria de conhecer a comunidade brasileira aqui no Japão. Quem são, quantos já foram? Olha, a comunidade brasileira no Japão, ela começou a se constituir no início dos anos 90, quando o Japão estava crescendo muito, era o período da bolha econômica, né? A bolha que foi desativada, desmontada pelo Banco Central japonês em 91, quando elevou os juros radicalmente. Então os empréstimos ficaram muito caros, os japoneses pararam de investir na bolsa, a bolsa caiu e com isso a economia japonesa então entrou em recessão. Foi aí que o governo japonês então identificou comunidades Nisseis na América Latina, Brasil, Peru, Argentina e tal, e procurou atrair essas comunidades oferecendo um visto que os permitia trabalhar no Japão, desde que provassem descendência japonesa em 2º e 3º grau até Sansei, né? O Nisei e o Sansei. Então, os brasileiros começaram a vir atraídos por um salário alto, por oferta de trabalho, o trabalho existia, as empresas precisavam de mão de obra. Os brasileiros, então, começaram a emigrar para cá. Essa comunidade, que chegou a 350 mil, depois começou a cair, e caiu radicalmente depois da crise financeira de 2008. Além da crise financeira, também o terremoto de 2011 também fez com que muita gente voltasse para o Brasil. A comunidade brasileira hoje aqui no Japão está em torno de 194 mil,
brasileiros mais ou menos. Ela vem caindo ano a ano um pouquinho, cerca de 3, 4 mil pessoas por ano. Quem são os exemplos bem-sucedidos de brasileiros que se deram bem aqui no Japão? Alguns empresários que conseguiram montar suas empresas, conseguiram crescer no comércio, ou alguns acadêmicos conseguiram trabalhar, trabalham em universidades, dão aulas e tal. Alguns pequenos empresários, pequenos e médios empresários que conseguiram se afirmar no Japão. Quais são as principais dificuldades que esses brasileiros que vivem no Japão enfrentam atualmente? A disciplina e o ensino é tão rígido que você basicamente está passando por um processo de conversão cultural. Você está saindo de uma cultura e deixando uma identidade para assumir outra. Eles acabam tendo uma educação brasileira precária, o que os incapacitará a disputar o mercado de trabalho no Brasil e totalmente incapazes de trabalhar no Japão, a não ser na linha de montagem. Então, eles estão entre dois mundos, sem participar plenamente nem de um nem de outro. A sociedade japonesa é muito fechada aos imigrantes? Que você é uma sociedade socialmente imóvel, sobretudo para os estrangeiros. Eu, particularmente, acho que é uma pena ver os nossos conterrâneos aqui no Japão trabalhando numa linha de montagem, fazendo um trabalho mais básico possível, no mais baixo nível da pirâmide social ou da pirâmide trabalhista. A questão da educação desses jovens brasileiros, filhos dos pais que migraram para cá, é a questão mais séria da comunidade brasileira aqui. O primeiro desafio é fazer com que essa comunidade fale, que ela se expresse. Então a gente tem feito o seguinte trabalho para isso. Nós temos feito nos consulados itinerantes, que a gente tem feito uma vez por mês numa cidade onde tem uma grande comunidade de brasileiros, aqui na jurisdição do consulado em Tóquio, eu tenho levado pequenos empresários, artistas brasileiros, psicólogos, educadores, e a gente faz um pequeno seminário. Agora, eu acho que a gente precisa ainda mais, na verdade. Um serviço como esse é uma prova e é uma indicação de que há um espaço muito grande para o governo brasileiro atuar de forma muito positiva, de forma muito firme no suporte, no apoio aos cidadãos brasileiros que estão no exterior. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à TV Brasil Internacional. Obrigado a você, Flávia. Foi um prazer te receber. Parabéns pelo trabalho. Morar no Japão, país com uma cultura tão diferente da ocidental, exige atenção para algumas regras sociais. Confira dicas que vão ajudar a evitar gafes. No Japão, fale primeiro seu sobrenome, seguido do nome, sempre que for se apresentar. Fique atento ao espirrar ou tossir em público. No Japão, pessoas gripadas ou resfriadas costumam usar máscaras cirúrgicas para evitar o contágio coletivo. Ao se preparar para entrar em trens e metrôs, espere em fila e deixe primeiro que as pessoas saiam do vagão. Já embarcado, evite falar ao celular. E atenção! Alguns estabelecimentos exigem que você tire os sapatos antes de entrar. Essas e outras dicas estão no site www.culturajaponesa.com.br. No próximo bloco, a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que estudou música nos Estados Unidos. No quadro Viajantes, o depoimento é do brasileiro Zé Krishna. Ele morou nos Estados Unidos, onde estudou música. Conta como foi a experiência. Meu nome é Zé Krishna,
29 anos de idade, moro aqui em Brasília desde o ano de 2000 e sou natural da Índia, que meu pai é indiano e mãe brasileira. Nasci lá, fiquei até os 11 anos e depois eu vim para o Brasil. E meus pais têm amigos no mundo inteiro, eu conheci alguns lugares, mas que eu morei mesmo foi em Cincinnati, nos Estados Unidos, que eu passei 6 meses fazendo um semestre lá na Universidade de Cincinnati, performance em jazz. Foi eu e mais 2 amigos da música. E foi muito interessante por ter vivido em uma outra cultura, ver outras realidades musicais, até a universidade era maravilhosa e até para ficar lá, relembrar o inglês, que eu também falo, lá na Índia falo inglês, então foi bom pra caramba para estar sempre falando essa outra língua também. E muito bom para estar morando numa outra cultura, assim, que você não está tão habituado, assim, né? Lá na universidade a gente fez um workshop de música brasileira, a gente apresentou os ritmos de música brasileira, baião, shot, maracatu. Eles agilizaram os lugares para a gente tocar, então a gente fez bastante apresentação lá de basicamente música brasileira, que é o que eles queriam ver, né? Foi importante para ver que eles têm uma estrutura muito melhor assim para os alunos da universidade, mas também ver que aqui no Brasil a gente não tem essa estrutura, mas tem muitos talentos. Foi basicamente isso. Você gosta de música e arte? Então confira agora a nossa agenda cultural. Armandinho em Portugal. O cantor e compositor gaúcho faz show no dia 25, às 9 da noite, na Casa da Música, em Porto. No dia seguinte, no mesmo horário, o espetáculo acontece no Teatro Tivoli, em Lisboa. No dia 28, também às 9, o músico se apresenta no Cassino da Figueira, em Figueira da Foz. Em março, Armandinho em Portugal. Fique ligado! Eu sei que existe uma ilha. E chegou ao fim mais uma edição do Brasileiros no Mundo. Sugira um tema para o nosso programa. Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta a nossa página facebook.com/Brasileiros no Mundo EBC. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!